Bem, sou professora Maria Célia Azevedo, né? No ano de 2021 aí vamos estar juntos estudando sociologia, né? Vocês aí que estão no terceiro ano, né? Apesar de todas as dificuldades e todos os problemas, né, que nós estamos enfrentando, é, é um privilégio enorme estar com vocês, mesmo que assim a distância não é o ideal, não é o que nós queremos, né? Mas a princípio vamos fazer o melhor com o que nós temos, né? E nós vamos dar início agora ao nosso período de revisão, né? Que vai durar agora março e abril, né? Vocês já estão cientes aí. Tem à disposição de vocês o Aplix, né? Que é o aplicativo que tem essa revisão. É uma revisão do ano de 2020, ou seja, ela corresponde ao conteúdo de sociologia do segundo ano do ensino médio. E nós vamos estar aqui juntos em março e abril, aprofundando os temas e os conteúdos que estão lá nas orientações educacionais de vocês lá no Aplix, tá bom? Então os temas, os assuntos serão os mesmos, porém aqui conosco, né, aqui desse lado de cá, né, do Classroom, estaremos aprofundando, né? Lembrando a vocês que é de extrema importância que vocês acompanhem o aplicativo, né? Realizem os exercícios e também as avaliações, né? Quando vocês forem mudar de módulo, porque isso vai contribuir, né, significativamente para a nota de vocês. Porém, o que faz diferença mesmo, nós sabemos, é a nossa interação aqui pelo Classroom, né? E também as tarefas e avaliações que serão realizadas aqui no nosso aplicativo, tá bom? Então não esqueçam disso, porque nós temos aí pela frente um período de avaliações que daqui a pouco chega, né? Então vamos lá, gente. O primeiro assunto, né, que consta lá nas orientações educacionais de vocês, nas OEs, lá no Aplix, fala sobre cidadania, direitos humanos e democracia. Eu sei que esses termos não estão na ordem, né? Porque eu mesma reorganizei eles. Cidadania, direitos humanos e democracia. Por quê? Porque é necessário que vocês de cara já saibam que esses termos, eles têm uma ligação, eles estão relacionados, tá bom? Então não tem como a gente falar de um separado do outro, a gente tem que falar dos três juntos em relação, ou seja, como eles estão relacionados. E isso é o mais importante do que vocês precisam pegar por hora, tá bom? É claro que essa aula vai se desdobrar, as próximas aulas nós vamos falar mais sobre isso, né? Os próximos vídeos, né? Senão a aula ao vivo é um vídeo. Nós vamos falar mais sobre isso, vamos ter aula ao vivo também. Mas o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Vocês precisam parar para pensar. E os termos cidadania, direitos humanos e democracia estão relacionados. É muito, mas muito importante que a gente perceba isso, tá? Então, antes de partir aqui para a leitura de um textozinho que eu tô vendo aqui para vocês, eu queria passar esse esqueminha aqui para vocês saberem, né? Desculpa aí, tá mexendo aqui na bolinha. Mas eu queria passar para vocês esse esqueminha que tá aqui, né? Que passa necessariamente para a gente entender o que cada um desses termos significa, certo? Então, o que é cidadania, gente? Cidadania está colocado aqui, ó, é uma construção coletiva de direitos humanos pelos cidadãos, ou seja, nós somos considerados cidadãos nessa sociedade onde a gente vive, certo? Aí vocês vão me dizer, professora, tá, mas todo mundo que vive na sociedade é cidadão? Porque todo mundo constrói direitos humanos? Todo mundo está lutando pelos direitos humanos? Não, realmente não é o caso, né? Nas sociedades contemporâneas e sobretudo no nosso país aqui, o Brasil, nem todo mundo que está, né, nem todos que estão na população estão se comportando como cidadãos, estão envolvidos na construção e na luta por direitos humanos. Realmente não estão. E acabam, de uma certa maneira, sendo beneficiados com essa luta daqueles que se colocam, né, para garantia desses direitos. Porém, eu poderia dizer assim que não é que de um modo geral, tá? De um modo geral, a grande maioria da população, ela de algum nível, ela se comporta como cidadã, né? Por quê? Porque de tempos em tempos nós temos eleições, né? E as pessoas vão lá e votam nas eleições. Então, esse ato de votar é um exercício cidadão. Então, mesmo que seja assim de 2 em 2 anos, a grande maioria do povo brasileiro, vamos dizer assim, tem uma vivência de cidadão, tem uma atitude, tem uma ação
cidadã, né? Só que ser cidadão não é só ir votar a cada 2 anos, realmente não é. É estar envolvido na luta e na construção coletiva de direitos humanos. Isso é ser cidadão praticando cidadania, certo? Então é isso. O ideal seria que todos, né, por exemplo, vamos falar de Brasil, que todos presentes na sociedade brasileira, todos nós pudéssemos sim estarmos envolvidos nas lutas e nas conquistas dos direitos humanos, né? Para que nós possamos garantir os nossos direitos enquanto povo, enquanto população, enquanto maioria nesse país, né? Uma maioria, inclusive, que está na classe trabalhadora, né? Que gera riqueza para esse país. Então nós precisamos sim de muitos direitos e os nossos direitos precisam estar garantidos sim, né? Então, reparem, tem uma cidadania que ela é ativa, ela é constante, né, o tempo inteiro, as pessoas envolvidas, organizadas, lutando e debatendo e construindo e pensando em leis e pensando em participação e educando as pessoas e ouvindo e falando, discutindo, trocando ideias. Essa é a democracia, essa é a cidadania ativa, né? São os cidadãos em plena atividade, né? Ali exercendo a sua cidadania ao máximo, né, para conquistar o máximo possível de direitos. Conquistar, manter, né, consolidar, porque não é só conquistar, né? Às vezes a gente conquista e perde. Então é conquistar, manter, né, todos os direitos que são importantes para a sociedade. E tem aquela cidadania que não é tão ativa assim, que é só aquela que a pessoa se dirige lá para a urna a cada 2 anos, vai lá, vota. Ela está exercendo cidadania? Sim, está. Porém, de uma maneira muito pouco ativa, né? Quase não ativa. E tem aqueles que realmente não participam de jeito nenhum, né? Eles só se beneficiam das conquistas dos cidadãos que estão envolvidos na luta. Então essa é a primeira relação que a gente tem que entender, né? Cidadão é igual ao quê? Deveria ser, né? Povo, ou seja, pessoas, membros de uma sociedade, né? O ideal seria que todos nós fôssemos cidadãos, né? Mas nem todos são. Porém, mais para frente, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês a história da cidadania, né? E a gente vai ver que isso varia muito, 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 muito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o ideal hoje, para a sociedade contemporânea de hoje, né? Século XXI, ano 2021, era que nós pudéssemos assumir o papel de cidadão e exercer esse papel de maneira muito ativa, né? Esse é o primeiro ponto. Então, o cidadão é esse, é aquele que vive em sociedade, que se propõe a lutar e a conquistar, a manter, a consolidar direitos humanos, né? Quando se coloca em movimento para isso, a gente diz que o cidadão está exercendo o quê? Cidadania, né? Até aí tudo bem. Só que de que maneira que a gente exerce a cidadania? De que maneira o cidadão exerce a cidadania? Através de um mecanismo, tá? Que é também um regime político chamado democracia, tá? Para explicar melhor, gente, o que é democracia, é necessário que vocês entendam uma coisa. A democracia é um regime político. Professora, mas o que seria um regime político? O regime político é o seguinte, é a maneira pelo qual aquela nação, aquelas pessoas que moram naquela sociedade vão fazer política. É isso, tá? Existem diversas maneiras de se fazer política, ou seja, existem diversos regimes políticos, certo? Mais para frente eu vou explicar para vocês também a diferença entre regime político e forma de governo. São coisas diferenciadas. Você pode ter um regime político, democracia, e pode ter uma forma de governo que não é a presidencialista, como a gente tem aqui no Brasil hoje, né? Então, isso aí é uma diferença. Mas a gente não está falando das formas de governo agora, é mais sobre regime político. O que é regime político? É a maneira pelo qual se faz política. Pronto. A maneira pela qual uma nação escolhe fazer política. No caso da nação brasileira e da grande maioria das nações contemporâneas hoje, tá? Os países aí se utilizam do regime político democracia. Então a democracia é a forma como o cidadão vai construir cidadania. A democracia é a maneira que o cidadão vai agir para conseguir conquistar, consolidar e manter os direitos humanos, tá bom? Então a democracia é isso, regime político. E o que significa a democracia, né? Aqui está colocado, o processo pelo qual os cidadãos constroem os direitos humanos nas sociedades contemporâneas.
exercendo assim a sua cidadania. A democracia significa poder popular. O que significa isso? A democracia, ela é um conjunto de atitudes, de ações, tá? Que o povo, a população, o cidadão lança a mão dessas ações, dessas atitudes, para conseguir construir os direitos humanos que ele precisa. Certo? Então é como se a democracia fosse uma ferramenta, fosse o caminho para se conquistar esses direitos, tá? E sendo a democracia um regime político, significa o quê? Significa que essa ferramenta, né, esse caminho aí de construção dos direitos, está à disposição de toda a população. E ela se manifesta de várias maneiras, certo? Então, por exemplo, as eleições, que a gente participa a cada 2 anos, é uma das maneiras que a democracia se apresenta, certo? O fato de hoje o voto ser, né, liberado, vamos dizer assim, para o cidadão a partir dos 16 anos de idade, né, incluir e se estender até quando a pessoa quiser, né, independente da idade. E também esse voto poder ser válido, os votos de analfabetos, né, e dentre outras conquistas, porque nem sempre foi assim, né, gente? Tem uma época que as mulheres não votavam. Então é o que eu digo para vocês. Depois a gente vai ver sobre as lutas, tá? Mas a princípio, se hoje nós temos uma organização de eleições, né, dentro da democracia, do regime político-democracia, que abranja todos a partir dos 16 anos, isso daí é algo muito importante, certo? E é uma conquista. Então, repara, a própria democracia em si, vamos dizer assim, o fato de nós podermos exercer a democracia, lançar mão da democracia para a construção dos nossos direitos, só isso daí já é um grande direito também, entendeu? O exercer a democracia já é um direito conquistado pelos cidadãos, já é um direito humano. Porque a democracia é um regime político que significa poder popular, ou seja, o povo, de alguma forma, através da democracia, ele se impõe na sociedade, nas decisões políticas. Então, é um regime político que, para que as decisões políticas sejam tomadas, é necessário que o povo participe dessas decisões. Tem que passar pela participação popular. O povo tem que discutir e decidir. Isso é democracia. Então vamos lá. O cidadão, né? Nós somos cidadãos dentro da sociedade. Aí nós temos determinadas necessidades, né? Nós estamos com determinados problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Tá faltando creche para as mães poderem deixar seus filhos para poderem trabalhar. É necessário que haja uma construção de uma quantidade muito grande de creche em vários locais no país para que as mães possam ter mais facilidades para poder trabalhar. Isso é uma demanda social, né? Ou seja, uma necessidade social. Então, nós que somos cidadãos e cidadãs, né? O que a gente faz? A gente começa a pressionar o governo, né? Usando a democracia, ou seja, usando o nosso poder popular, usando os nossos argumentos, né? Promovendo discussões, debates, levantando as necessidades das creches no Brasil inteiro, fazendo pesquisas em cada local, para poder saber quantas a gente precisa, para poder provar que realmente isso é uma necessidade muito grande. Faz pesquisa para saber quantas mulheres estão fora do mercado de trabalho porque não tem com quem deixar, onde, né, deixar os seus filhos pequenos. Então, os cidadãos vão fazer o quê? Eles vão começar a produzir, vamos dizer assim, elementos para mostrar que a necessidade existe, entendeu? E o que vai fazer? Vai começar a pressionar o governo, né? Vão fazer movimentos, vão criar palestras, eventos, propagandas, para colocar essa demanda para a sociedade. Vão pressionar os políticos, para que os políticos possam fazer leis, né? Vão pressionar os prefeitos, governadores, para que eles possam destinar uma parte do orçamento público para a construção das creches. Ou seja, olha aí, ó, a cidadania acontecendo, ó. Os cidadãos aí agindo, ó, na cidadania para conseguir conquistar um direito,
que nesse caso do exemplo que eu estou dando está muito ligado às mulheres e às próprias crianças, né? Que é o direito de estar em segurança enquanto suas mães trabalham, certo? Então é isso. Como que faz isso? Exercendo a democracia, ou seja, falando, colocando a boca no mundo, procurando os políticos, pressionando, construindo pesquisas, fazendo eventos, construindo leis, ou seja, isso tudo que eu estou falando para vocês é a democracia em exercício. É o povo exercendo o seu poder de diversas formas para conseguir conquistar o quê? Um direito. Entende? Então a democracia ela é isso, ela é a forma pelo qual o cidadão vai construir os seus direitos. Vai lutar para a construção, consolidação e manutenção desses direitos. É pela democracia. E a democracia, mais para frente a gente vai ver, não vai ser agora, não vai ser hoje essa aula só de introdução, nós vamos ver que existem vários tipos de democracia. Nós vamos falar um pouquinho da história dessa democracia, vamos falar um pouquinho da história da cidadania, né, de todos os percalços, ou seja, de todas as dificuldades, né, que se tem, né, nesses processos. O próprio Brasil, né, o Brasil tem muitas particularidades para a gente analisar. Aqui a democracia e a cidadania estão sempre ameaçadas o tempo inteiro. Nós temos períodos de maior exercício cidadão e democrático, e tem períodos de menor exercício e tem períodos de cassação, né, de ser cassado esses direitos. A gente foi na ditadura militar. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. Mas o mais importante para vocês entenderem hoje é essa relação entre cidadania e democracia e direitos humanos. A cidadania é a luta pela conquista dos nossos direitos. Essa cidadania, ela é exercida por quem? Pelos cidadãos. Através do quê? Da democracia. Que é justamente a democracia é esse espaço que a gente tem de agir sobre a política. É isso que eu quero que vocês entendam agora. Vamos lá. Professora, mas quando você fala em agir sobre a política, quando você fala que a democracia é um regime político, você não está falando só dos governos, só das eleições? Não, gente, não estou falando só disso, não. Quero que vocês guardem uma frase que ela é muito simples, mas ela é extremamente correta e importante. Essa frase é a seguinte: tudo é político. Tudo é político. Como eu acabei de falar para vocês, a necessidade de creches para as escolas, para as mães poderem deixar seus filhos para poderem trabalhar. É uma decisão, é uma necessidade política. Tudo que for feito democraticamente para conseguir esse direito é político, são ações políticas. Então, gente, não existe nada que não seja político. Tudo que nós vamos construir de direitos humanos é política, tá bom? Nós estamos fazendo política, tá? Isso que vocês precisam entender. São ações políticas. Por isso que a democracia ele é um regime político. É uma maneira, né, que faz com que a grande maioria das pessoas possam participar das decisões políticas. E as decisões políticas, gente, elas podem ser de diversas formas. Elas podem ser econômicas. Não é porque elas são econômicas que elas não são políticas, né? Elas podem ser culturais. Aqui nós estamos querendo que na nossa cidade tenha mais teatro. Tem pouco teatro, a gente precisa de mais teatro, precisa de mais cinema. Aí os cidadãos se reúnem, começam a exercer a democracia para conseguir aumentar a quantidade de teatros e de cinemas naquela cidade. Isso é um ato político. É um ato político cultural, é um ato político econômico, porque obviamente você vai abrir mais cinemas e mais teatros, vai movimentar também a economia. Então vejam, tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Nós precisamos aumentar a oferta de atendimentos nos postos de saúde para as crianças, né? O número de pediatras, ou a gente precisa de um programa específico para acompanhar a saúde da criança. É uma decisão política. Os cidadãos vão batalhar para que esse direito se consolide, né? O direito de um melhor acompanhamento da saúde da criança. Nós vamos batalhar, nós vamos lutar muito, usando todos os recursos da democracia para isso, né? Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês
exatamente como que nós exercemos a nossa democracia, né? Assim, o passo a passo de como a gente pode, né, lutar, né, fazer esse exercício. Só que, veja, a gente está querendo um direito que está ligado à saúde para as nossas crianças, nesse exemplo que eu estou dando. Beleza, mas isso também é um ato político. É também um direito político. É também a luta por esse direito é uma luta política. É isso que eu quero que vocês entendam. A política, gente, ela não é feita só pelos representantes que a gente elege e deixa lá, não. Muito pelo contrário. Nós temos exemplos claríssimos aqui no Brasil que quando a gente deixa eles lá fazendo o que eles querem, a coisa fica feia. O que nós temos que entender é que enquanto cidadãos que exercem a sua cidadania, ou seja, luta pela conquista de direitos humanos, nós devemos fazer isso através do exercício da democracia, ou seja, da participação nossa política em todas as áreas, certo? Nós também temos que nos comportar como governantes, afinal de contas, se eles estão lá eleitos foi porque nós, com o nosso voto, os colocamos lá. Só que isso não significa que eles vão pensar pela gente. Muito pelo contrário. Eles estão lá para fazer aquilo que nós queremos e achamos que seja necessário que seja feito. Então, o político está lá eleito, a gente tem que estar pressionando ele daqui, para ele criar leis, para ele buscar recursos, criar programas, certo? Para que as coisas aconteçam e os nossos direitos possam ser conquistados. Então, o exercício da cidadania pelos cidadãos é muito importante, muito importante. E nós precisamos ressignificar o exercício da democracia. Mais para frente, quando eu for explicar melhor sobre democracia, fazer isso agora, mas vou ficar para o próximo vídeo, nós vamos entender bem isso. O exercício da democracia, que é um exercício político, né, que é o regime político que está aí, que nos é permitido, né? A gente participa da política através da democracia. Só que nós não estamos fazendo isso direito. Nós não estamos exercendo o nosso poder popular. Democracia, gente, significa poder popular. Nós não estamos fazendo isso direito. Nós estamos deixando a desejar. E com isso a gente não está sendo cidadão direito. Ou seja, não estamos conquistando direitos e nem conseguindo manter os nossos direitos. Porque a gente simplesmente não está exercendo a democracia da melhor forma, da forma mais completa, né? Então vamos lá, próxima aula é mostrar as diferenças entre as democracias, tá? A gente tem diferença, vou mostrar as diferenças para vocês, falar um pouquinho da história dessa democracia, quando ela surgiu, que foi lá na Grécia, lá atrás, né? Antes de Cristo ainda. Falar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre como ela acontece no nosso país, tá bom? E falar sobre a forma concreta de exercício dessa democracia. Quais são as ações práticas que a gente tem que ter e tendo essas ações práticas nós estamos exercendo democracia. Tudo bem? Beleza? Então espero que vocês tenham gostado, não reparem, é o segundo vídeo que eu gravo na vida, então não tá legal, tá grande, tá complicado, mas eu vou melhorar, tá bom? E eu só tô fazendo isso porque tô morrendo de saudade de vocês. Queria mais estar longe de vocês, queria estar na escola, compartilhando da sala de aula, compartilhando da companhia de vocês presencial. Nada substitui uma aula presencial. Mas a gente está num momento muito crítico e devemos ter paciência, né? E torcer e lutar como cidadãos, né? Para que a gente possa ter segurança para retomar a nossa rotina. Bom? Beijo grande para vocês.